Ó, nós temos uma série de coisas para falar. Como nós estamos chegando agora, início de junho e tal, estamos no fim de maio, é a época daqui para frente, tem a época que você pulverizar todo tipo do seu pomar, não importa se é videira, se é plantação de caqui, se é pé de pera, se é pé de maçã, o que se chama de tratamento de inverno. Essas pulverizações que a gente faz, que eu vou explicar o que é bem básico, é feito normalmente mais ou menos até dia 15 de junho. Por que essa pulverização tem que ser até 15 de junho? Essa pulverização é feita um mês e meio antes da poda, que a poda é fim de julho. Então isso que nós vamos falar agora é um produto simples, vocês sabem o que a gente lava a planta, a árvore toda, os galhos e o tronco, bem lavado com a máquina de pulverizar, porque todos os pequenos insetos, sugadores, etc., os filhotes estão dormindo embaixo da casca da árvore, para acordar em agosto e setembro, quando aumentar um pouco a temperatura. Então, o que é o tratamento de inverno? É uma pulverização muito simples, mas muito importante, que ajuda a eliminar foco de pulgão, cochonilha, algum tipo de sugador, que dá muito no pomar na época da primavera, o ano todo, que é normal. E os filhotes ficam dormindo embaixo da casca agora, abril, maio e junho. E eles acordam, esses filhotes, quando a temperatura sobe e quando dá uma chuva. Normalmente é agosto para setembro, que a temperatura começa a subir um pouquinho, no nosso clima, né? Do sul-sudeste, né? Então, quando a gente fala um assunto, só para deixar claro, nem tudo que a gente fala aqui serve para o Brasil todo. Porque o Brasil tem climas muito diferentes, né? Tem região que não tem frio nenhum, o ano inteiro é 30 graus, permanentemente, então o manejo lá é diferente. Então cuidado quando vocês leem alguma coisa, algum livro, alguma informação, tente ver de que região aquele livro está dizendo. Às vezes vocês estão lendo uma coisa com um clima totalmente diferente de São Paulo, e vocês acham que tem que ser feito daquele jeito conforme está no livro, entendeu? Atenção com leitura, se está falando da região de semiárido ou não, se está falando do norte do Brasil ou nordeste. Cuidado, porque as leituras parecem que são iguais, mas não são não, viu? Mas daqui pro sul é mesmo. Mesmo quando a gente fala daqui, é mais ou menos metade de Minas Gerais, para baixo, Espírito Santo, para cá, o clima é mais ou menos igual. Então você pega 4, 5 estados, é mais ou menos igual, o inverno é mais ou menos igual, o clima é mais ou menos igual. Começa a ter alteração ao longo do Brasil, né? O Brasil é muito grande, né? Tem vários microclimas, né? Então, mais isso... ou menos, mas não é igual. Não, é muito diferente. Por exemplo, tem gente que às vezes está lendo um livro de Juazeiro e Petrolina, onde tem muita fruta, coisa de alta qualidade, lá o manejo é diferente. Não, mas mesmo no sul, quando você diz que é mais ou menos igual, mas não é igual. Mais ou menos Então, igual, mas não é igual. Só São Paulo. Porque assim, quando a gente fala que a poda de videira em São Paulo é em torno do dia 20 de julho a 10 de agosto, que é mais ou menos isso, no sul do Brasil, como ali o inverno é muito rigoroso, lá tem inverno forte até fim de agosto, até quinzena de setembro, a poda lá é 40 dias depois de São Paulo, porque lá tem geadas muito fortes. Então, é parecido, mas nem tanto. Por isso tem que tomar cuidado, entendeu? Porque teve gente que já me ligou dizendo que ele faz a poda a fim de setembro, aqui em São Paulo. Conhecido com o que você falou. Eu falei, mas por que você só faz fim de setembro? Não, porque eu sempre fiz. Eu li uma vez um livro do Rio Grande do Sul, a poda lá, e no Brasil, olha o que a pessoa falou. Olha como a pessoa vai perturbando, né? A poda lá e no Brasil deve ser tudo fim de setembro. Eu falei, não, você está enganado. No sul, como o inverno é muito rigoroso, cai até neve em algumas regiões, a poda lá é 40, 50 dias depois de São Paulo. Porque a neve é muito, o frio muito intenso lá, que queimaria o broto do após-poda. Então por isso que lá se poda 6 semanas depois de São Paulo. Aí a pessoa começou a entender. Eu falei, eu estranhava, porque eu podava meu pé de uva no meu quintal, já tinha broto na minha videira de um palmo em São Paulo. Eu falei, lógico, fim de setembro a videira em São Paulo já acordou. E ele estranhava que ele podava o pé dele já bem brotado, né?
E esse ano seria ideal a gente podar um pouquinho mais tarde mesmo, por causa das chuvas, por causa da temperatura. A gente não, o tempo não sabe, a gente não sabe o que o clima vai dizendo. Se tiver, por exemplo, frios muito intensos, junho e julho, pode ser que a gente atrase um pouco a poda, pode ser. Mas também como o clima está estranho, pode ser que junho e julho faça muito calor, que é pior para a planta. A mudança de clima está complicando a poda, a colheita em geral. Então está tudo sendo uma surpresa. A gente vai ficar doido. Não que a gente fique doido, quem está ficando mais doido é a planta. Porque ela, se vier muito calor junho e julho, por exemplo, ela vai querer acordar 30, 40 dias antes do normal. É ruim. É ruim, porque as plantas estão perdendo o ritmo de brotação, por fator climático. Perde o ciclo. O pessoal fala, e daí que a planta perdeu um mês de ciclo dela de brotar? E daí que compromete a safra toda. Então a pessoa acha que um mês de alteração de clima numa planta não quer dizer nada, quer dizer tudo. Entendeu? Então, está acontecendo isso já de 4, 5 anos para cá, não é de hoje.